Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Que é isso? Quem acompanha sabe. Deu a lógica de novo, eu sou o Marcelo Lanza. Olha, Lanza, sem palavras em primeiro lugar. João Bauer, parte 2. E eu acho que você não deveria ter elegância nesse programa, porque se eu tivesse virado aos 45 minutos a aposta, eu ia estar sambando sobre o seu cadáver. Então eu acho razoável, pode pôr musiquinha, fica à vontade. Senhor, Negriano maior que Pelé. Segue o jogo. Temos várias formas de ouvir o podcast. Você quer contar para o nosso ouvinte? Você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, Deezer, YouTube, Podcast Players. Nos indique, nos dê 5 estrelas. Troque suas fichas pelo Fichas.net. Telefone na descrição dos nossos programas. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral. Nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br. Do Instagram e Twitter, @GuiCalil e @LanzaMaia. O nosso velho Telegram, grupão do Telegram ou mensagem de áudio pelo WhatsApp é 31 975 18 9609. Temos mensagem de áudio de ouvinte hoje, hein, Marcelo Lanza? Aí sim, a turma está deixando de ser preguiçosa enviando mensagens para os coleguinhas. E nós tivemos até e-mail, Marcelo Lanza. E-mail não. Tivemos até alguém e-mail. Teve tempo para escrever o e-mail. Na verdade é o seguinte, o Sérgio Prado perguntou qual era o e-mail do PokerCast pra ele botar a gente no mailing do BSOP. Então temos e-mail do BSOP? Temos e-mail institucional, nosso patrocinador BSOP, mas temos e-mail, Marcelo Lanza. Justíssimo, senhor. Inclusive de um belo patrocinador, está chegando o maior evento de todos. Está chegando, cara, e eu acho que vem parada grande aí. O PokerCast mais BSOP vem programa especial, eu acho. Tomara. Passagens estão compradas, o hotel reservado e aguardando ansiosamente pelo joguinho. Inclusive, não vai dar tempo, mas se desse tempo, eu ia avisar a turma que hoje tem pacote do BSOP com 15 vagas garantidas. Provavelmente ontem teve. Exatamente. Eu vou julgar, se der tudo certo, hoje eu ganhei uma vaga. Ontem eu ganhei uma vaga, isso. Ok, beleza. Marcelo Lanza, fala aí no senhor jogando. Ontem eu presenciei uma cena rara. Doutor Alaor, lenda viva do jogo, Belo Horizontino, apareceu, encostou do seu lado e falou assim: ô Lanza, você quer jogar comigo? Quero, mas e o baralho? Ele falou, pra jogar com você, eu tenho o baralho. Enfiou a mão no bolso, arrancou um baralho pra jogar pra você. Que parceiro, hein? No caso eu, pelo jeito, deve ser o parceiro. O senhor, né? Claro. Claro que é o senhor. Digamos que meu histórico não é tão favorável assim com ele. Não, nem o meu, que se diga. Porque ele já me botou voltando pra casa com as asas quebradas, não foi brincadeira. Tem algumas pessoas que são meio karma. Eu particularmente costumo doar. Basicamente é como o Criciúma contra o Atlético ali, que toda vez que encontrou... Exatamente. Entendi. Ele é aquele jeito. Perfeito, Lanzinha. Mas falamos em baralho, teve jogo ontem, né? Jogamos um negocinho ontem. O senhor jogou também, exatamente, né? Jogamos um negocinho. Lanza, e eu tô em grande fase no poker, viu, velho? Lembrando aqueles bons tempos que jogava ali nos clubes do senhor, agora jogo no Clube PokerCast e tô voando, viu, velho? Aí sim, senhor. É disso que o senhor merece, é isso. Nada mais do que isso. Exatamente. Já tava em tempo, o senhor também arrumou um troco ontem. Jogamos um cashzinho, ganhamos um negocinho e segue o jogo. O sorriso tá lindo. Notícia, senhor. Vamos pras notícias direto? Vamos direto pra notícia. Diretamente pra notícia, aonde comentaremos daquele velho evento. Meu Deus. Diretamente para o Main Event WSOP Europa, senhor. O senhor fez, para variar, o senhor fez aquele estudo, comparações, gráficos e etc. Exatamente, Lanzinha. Faltavam poucos eventos, né? Então a gente pegou o seguinte, já que é a última vez que nós vamos falar da WSOP esse ano... Será? Ou não, né? Eles vão soltar alguma notícia pra gente ter que falar dela até dezembro, com certeza. Com certeza, mas já que é a última vez que a gente quer falar da WSOP desse ano, fato, cara, eu fiz um comparativo dos últimos 3 anos da WSOP Europa. E, cara, a conclusão que cheguei é que os números são muito equivalentes. Observa o seguinte, 2019, esse ano, 18 e 17. Em 2019... teve um aumento de eventos, quer dizer, foram 15 eventos com um 100k, um 250k e 2 eventos de 25k. Nesses eventos, o seguinte, teve um crescimento sim. Em 2018 foram 10 eventos com o Super High Roller de 100k, um 25k e não teve nada de Mixed Game em 2018. E em 2017 foram 10 eventos mais um,
que foi um evento que eles foram enfiados depois, que foi enfiado depois, teve um undrop de $111 mil e 2,25K. Agora, Lanzinha, olha a comparação do número de atletas e premiações do Main Event, cara. Em 2019, 2018 e 2017, respectivamente, tivemos 541, 534 e 529. Quer dizer, o número praticamente estável ali. E a premiação de campeão 2019, 18 e 17 foi 1.133.000 euros, 1.122 e 1.115. Ou seja, cara, o evento tá estável lá em... Ou estagnado, que é o problema. Mas pelo menos ele não tá caindo, né, cara? Não tá havendo perda ali do evento. E a impressão que eu tenho, e aí a impressão pessoal, Lanzinho, é o seguinte, cara, os caras têm que atender a comunidade local. Tem muito jogador europeu por lá, a diversidade de bandeiras é muito maior do que lá nos Estados Unidos. Então é o seguinte, tem que atender aos caras que estão ali perto, que tá o jogadorzada alemã, a galera toda da Europa, e eles estão trabalhando, quer dizer, esse aumento de Super High Rollers, a intenção é qual? É aproveitar que eles estão no Kings Casino, que é um torneio, que é um cassino que o dono é jogador de Super High Roller, que atrai o jogador de Super High Roller, e estão botando esses eventos gigantescos lá para atrair esses caras. Acho que é um caminho ok, visto que, notícia triste, que eu não sabia, outro dia fiquei sabendo, tem mais 3 anos de acordo entre a WSOP e Kings Casino. Bom, eu acho que isso é um problema na hora que você fala assim WSOP, porque nós estamos falando para 0,00001% do público. Eles estão focando muito nesse 0,001% do público, que é o público do Super High Roller. Uhum. Talvez poderia ser feito um trabalho melhor de base para a gente ter aumento no Main Event. Uhum. A minha grande questão é que eu acho que de fato eles são muito desorganizados, porque se eles só conseguem enfiar a grade pós-WSOP Estados Unidos, que eles começam a colocar aquela loucura de ir colocando e acrescentando o evento, cara, se eles têm uma grade muito mais bem estabelecida, com muito mais prazo de divulgação, onde eles podem fazer na Europa inteira satélites, jogos, buy-ins, viajar lá é muito mais barato que viajar daqui para lá, a moeda é a mesma, ela conversa do mesmo jeito, quer dizer, é muito mais fácil para um cara dar um buy-in de 10 mil euros do que para um brasileiro dar um buy-in de 10 mil euros. Então, eles estarem com um número de 500 jogadores média nos últimos 3, 4 anos, mostra que o trabalho está sendo mal feito de alguma forma. Eles não estão perdendo, mas eles não estão acrescentando nada, agregando nada com isso. E com um mínimo de trabalho mais bem estabilizado, mais bem estruturado, com um tempinho mínimo, onde nós estamos falando de uma Europa inteira que esses caras podem trabalhar, e eu acho que eles tinham tudo para dobrar esse número. É saber o que de fato eles estão querendo, né? Se é só fazer barulho, se é só focar nisso, ou porque esses caras do Super High Roller vão ser os caras que vão jogar o cash game caro, vão ser os caras que vão jogar a roleta cara, vão ser os caras que vão derramar dinheiro no cassino, ou se de fato eles estão preocupados com o crescimento do jogo. Então isso é uma questão que eu acho que tem que ser vista também. Inclusive um questionamento que tem é a respeito do valor do bracelete nesses fields reduzidos, mas cara, o bracelete europeu, ele tem o asterisco, mas ele vale, né? Claro. Ele é igual, quer dizer, o Phil Hellmuth esteve lá perto, esbarrou em 2 braceletes lá e seria contabilizado como mais um, claro, né? Seria contabilizado, mas é o que você falou, ele tem um asterisco. Assim como os eventos que não são abertos ao público, tem um asterisco, o Senior, o Ladies, né? Que são eventos que são Employee Cassinos. São eventos que não é todo mundo que pode participar, né? Mas, de fato, ele tem um super valor, isso é fato. Vamos lá? Main Event, professor? Main Event, 10.350 euros, a gente já falou, foi um total de 541 jogadores, e essa é a máquina. Atletas da mente. Atletas da mente. Exatamente. O senhor escreveu Atletas da mente. Pois é, troquei para o senhor aqui na nossa pauta. Você gosta. Lanzinha, o jogador ganhou o primeiro bracelete. Posso tentar pronunciar o nome dele aqui, que é o Alexandros Colônias, professor, mas tive uma ideia melhor, cara. Vou deixar a mulher do Google falar com você o nome dele. Entendeu? Ouve aí. Alexandros Colonias. Curtiu, professor? Adorei, senhor. Então tá bom. Então a partir de agora é assim, cara. Agora quando a gente não sabe falar o nome das pessoas, a gente bota no Google, manda ele falar em grego e traz a parada. Cara, o jogador não joga muitos eventos ao vivo, segundo ele próprio, e ficou muito feliz de fazer esse torneio que ele fez. Falou que só joga 5 ou 6 torneios
por ano e foi jogado para primeiro lugar da All-Time Money List da Grécia, né, professor Marcelo Lanza? Um país que teve em crise profunda lá na Europa, certamente vai fazer uma mega diferença. E, Lanzinha, o malandro tem 3,7 milhões no circuito ao vivo e 3,1 milhões no circuito online. Tá longe de ser bobo, né, senhor? Exatamente, poker é sorte, né? Ah, sorte pura, sempre foi. Exatamente. É o terceiro bracelete grego em 2019, que ano dos rapazes da Grécia, e o sexto na história. O jogador mora em Londres, tem 32 anos de idade, Marcelo Lanza. Na mesa final tivemos também grandes presenças, entre elas a de Anthony Zino, que tem 2 braceletes de WSOP e 3 de WPT, e ele, que homem, que fantástico, que cara mágico, Dário Sammartino, o Super Dário, 14,5 milhões de premiação total ao vivo, vice-campeão do Main Event da WSOP desse ano, quer dizer, fez mesa final nos Estados Unidos e na Europa. O ano tá ruim pra ele, né, Lanzinha? Tá ruim, tá ruim. Exatamente. É também campeão do European Poker Tour. E essa premiação que ele arrumou, $777 mil, 700 mil euros, é só a sexta melhor premiação da carreira dele. Que homem. Bizarro, né, cara? O Dário Sammartino, que a gente falou isso, se não me engano, lá em julho, em agosto, que fora do poker, ele tem uma empresa que aluga, vende e empresta Ferraris. Legal, legal. Muito legal. Muito legal. Exatamente. Lanzinha, só dando uma passada aqui pela mesa final do Main Event, Alexandros Kolonias, como disse a mulher do Google, o grego ficou na primeira colocação, 1.133.000. E aí eu vou te chamar a atenção para o seguinte, Lanza, observa os países dos jogadores. Primeiro colocado, grego. Segundo, alemão. Terceiro, americano. Quarto, Sammartino, italiano. Quinto, tcheco. Sexto, Suécia. Sétimo, França. Oitavo, Dinamarca. Aí a gente sai da mesa final. O nono ainda é da Eslováquia. O 10º é da Áustria. E só na 11ª colocação a gente repete uma nacionalidade. Chega outro jogador da Alemanha. Legal demais, né, cara? Isso é muito bacana, essa diversidade. Gente do mundo inteiro na mesa final. Quer dizer, quem deve vibrar com isso é o PokerGo, que vende assinatura pra caramba. Exatamente, e foi o que eu falei. Se você tirar os Estados Unidos aí da parada, você só vai ver Europa, que se fizer um trabalhozinho melhor lá na Europa, cara, isso tem tudo pra explodir, porque começou a cair no gosto da turma. Exatamente. Cara, vamos direto agora para o evento número 15, 550 euros, Colossos, 2.738 entradas, o evento que quase deu ele. Cara, quantas entradas você falou aí? 2.738 entradas e quase deu ele. Cara, o Shondib precisava da 5ª colocação para poder ganhar o prêmio de jogador do ano. Sim. E ele cai na 11ª colocação. É lamentável, né? Lamentável. Vamos primeiro falar do campeão? Não, e que campeão? Que campeão, exatamente. E quando a gente acha que a gente só vê torneio de field grande, que os caras não chegam, lá vamos eles de novo. É o que Bertrand Grospellier, francês, puxa 190 mil euros e, cara, fecha com chave de ouro. E aí, Lanza, rolou uma discussão lá no grupo do Telegram. Aliás, o senhor tomou uma falinha lá maravilhosa esses dias. Normal, né? A respeito de pagamentos de apostas e tal, porque você falou o negócio do PicPay, o negócio virou um caos lá e você nem viu. Mas enfim, cara, o Shondib bateu 2.727 pessoas, se estou fazendo a conta direito, e precisava da 5ª colocação para poder ganhar o título. Jogou 2 mãos de forma super esquisita ali, e a gente estava ali discutindo hoje, eu e Marcelo Horta, a respeito do que levou o Shondib a fazer o que ele fez. Em primeiro lugar, eu falei o seguinte, cara, que o Shondib chega na mesa final e ele perdeu, ele caiu em 15 minutos. Em 15 minutos ele fez as 2 bobagens e foi eliminado. E ele estava em terceiro em ficha na hora que ele faz as bobagens. Né? Exatamente. Não, mesa semifinal, exatamente. Semifinal. Na hora que ele faz a bobagem, ele tá na 3ª colocação. E a impressão primeira que eu tive foi a seguinte, ele chegou falando o seguinte, ninguém vai me empurrar aqui. Os caras não vão achar que eu vou sentar nas fichas tentando ficar na 6ª, vou mostrar que eu tô pra jogo. Só que deu ruim, sabe? E o Marcelo falou, cara, não faz sentido, as jogadas são tão ruins, especialmente a segunda jogada. A primeira tudo bem, mas a segunda jogada é tão ruim que não dá pra explicar, que parece que ele apostou contra ele mesmo.
E ele perdeu pra ele mesmo. E ele perdeu pra ele. Entendi. Cara, a minha explicação, o que eu consegui dizer foi o seguinte, que ele apostou no Daniel Negreanu, né, pra ganhar o jogador do ano, e a impressão que eu tive foi o seguinte, cara, um Freud explica ali, né, cara, às vezes o cara acha que ele não tem o merecimento e nessa hora o cérebro humano trabalha por meios misteriosos. Mas o que interessa é que em primeiro lugar no pódio do ano, senhor, ficou ele, Daniel Negreanu, com 4.074 pontos e 0,74,88 pontos. Em segundo, Robert Campbell. Em terceiro, Sean Dib. Deu papai. E merecido, porque quando você vê o Negreanu lá em cima, é bonito de ver. Cara, justiça seja feita o seguinte, Lanzinha, eu frirolei a nossa aposta, sabe? Porque o nosso querido Fernando, nosso ouvinte australiano, falou, velho, pelo amor de Deus, velho, deixa o Daniel Negreanu ganhar, que eu chegando aí, eu vou pagar R$100 de cerveja pra você torcer pro Daniel Negreanu. Falei, olha, torcer pro Daniel Negreanu eu não posso, porque tem um sarro odds no PokerCast que eu vou ter que torcer pro Sean Dib. Mas se o Daniel Negreanu for campeão, eu vou aceitar a cerveja, então tá aceito, Fernando. Não tem problema, senhor. Não tem problema. O que importa é que deu ele. Parabéns, Lanzinha, tá pago, inclusive, já. Recebi um rakeback ali no pagamento. Vale dizer o seguinte, cara, 12ª colocação. Aliás, no top 10, tivemos grandes nomes do poker, entre eles o Dario Sammartino, Chris Ferguson, Philip Hui, Daniel Zeck, Anthony Zino, que fez mesa final lá do evento, o Cale Burns, que ganhou 2 torneios na WSOP Europa. Na 12ª colocação tivemos o Phil Hellmuth. 21ª colocação, o primeiro jogador que tem o português como idioma original, João Vieira. E, Lanzinho, eu não pude deixar de marcar o seguinte, na 53ª e na 54ª colocação, tivemos 2 jogadores brasileiros, Yuri The Nerd Guy e Marcelo Giordano, os dois com quase 1.900 pontos, sensacional, né, cara? Super representado. No top 60 ali da WSOP, o Brasil tá muito bem representado, né? Muito bem representado. Eles que fizeram a WSOP fantástica, né, cara? Cara, sensacional, absolutamente sensacionais as WSOPs dos 2 jogadores e que não foram pra Europa, né? Conseguiram essa posição sem ir pra Europa. Exatamente. Nós já tivemos 2 tweets aí a respeito disso, do Daniel Negreanu. O primeiro é o seguinte, como que eu consertaria o Player of the Year da WSOP? Limitaria os ITMs a 12, faria os ITMs baixos não valer quase nada, aumentaria os pontos para o top 27, aumentaria os pontos para a mesa final, diminuiria os pontos para a mesa final da WSOP e Main Event, exatamente. E qualidade vale mais do que quantidade. E aí eu explico, quem marcou a gente nessa tweetada, inclusive, foi o Dr. Maurício Mosna. E quem fez a tweetada foi o próprio Daniel Negreanu. Exatamente, o Negreanu tweetou isso. O que ele quer com isso? Ele quer evitar que quem tem mais dinheiro vai ter essa vantagem absurda. E o tiroteio da galera. Porque se ele limita o cash em 12, muda tudo. O Colossus com o cara dando 30 bainha em reta final para poder resolver o problema. Então é o seguinte, ele até correu um grande risco. Porque se o Sean Dib ultrapassa ele, essa tweetada fica com super gosto de mimimi. Com cara de mimimi. Como ele ganhou, né, acabou ficando com menos cara de choradeira, mas, cara, se tem alguém que pode mudar o Player of the Year da WSOP, é o Daniel Negreanu, né? É o atual campeão, a comunidade sim. Ouve ele muito bem, tricampeão, que se diga, pediu música no PokerCast, e ele ainda deu mais uma tweetada, que foi o seguinte, obrigado Alan Kessler pelo conselho, obrigado Elk Poker por cumprir a missão, quer dizer, tirar o Sean Dib. Obrigado Radio Amanda, a esposa dele, Amanda Lederman, por ser a melhor esposa que eu poderia imaginar. E esse voo para casa vai ser uma delícia. Que torcida GG. Ele que postou um monte de bonequinho dançando também, né, Lanza? Justo, senhor. Justo, senhor. Eu me senti ofendido. Não sentiu, não. Não sentiu, não. Então, final de POI, final de WSOP Europa e vamos direto para o que interessa, senhor. Brasil, anunciado as novidades no torneio, primeira vez do BSOP Million, senhor. Exatamente, Lanzinha. O torneio teve 400 participantes no ano passado e, cara, é um torneio especial para quem vai jogar o torneio, para quem vai jogar o BSOP pela primeira vez. A primeira grande novidade é que a premiação do torneio foi dobrada. O torneio tem inscrição de R$460, quer dizer, super viável para quem vai jogar pela primeira vez um BSOP. E quem pode jogar esse torneio é qualquer um que não jogou um torneio regular do BSOP desde 2014. Não estamos incluídos. Variância.
Variância. Ele pode também ter julgado, o jogador pode ter julgado aqueles sit and goals que tem lá, ou os mega free rolls, mas sem ter feito inscrição nos torneios regulares. Isso é muito legal, que o BSOP sempre faz isso, que é uma inclusão, né? Porque o cara ele vai sentar com um monte de jogadores que nunca jogaram aquilo. Então ele não vai ser aquele corpo estranho. E a partir dali ele tá batizado para poder engatar no restinho. Batizado é a palavra, Marcelo Lanza. O jogador ainda, quem não ganhar nada, não vai poder, quem não ganhar dinheiro, não vai poder falar que não levou nada, porque vai ter uma camiseta exclusiva comemorativa do evento para os jogadores. E além de tudo, os 9 finalistas recebem o buy-in do Acaris Road to PSPC Micro Millions, aquele torneio que nós falamos no torneio passado. Sensacional. No programa passado. Então vale a experiência, vale você que conhece alguém que está querendo jogar, esposa, colega, vai pro BSOP, leva a turma, deixa a pessoa ter essa experiência, é um preço barato, um garantido top, e você sabe que ali ele vai estar bem tratado. Ele não vai estar com o nego olhando, julgando ele o tempo todo. Aquele negócio. Então vai lá vai lá e perca a virgindade no BSOP. Exatamente, Lanzinha, não tem lugar melhor para perder a virgindade. E está rolando o Poker Masters, senhor. Exatamente, na pauta estava chegando o Poker Masters, mas agora está rolando o Poker Masters. Está rolando. Cara, o Poker Go estava anotado na minha agenda, cancelar o Poker Go, porque o dólar ficou muito alto, a gente deu aquela reduzida, deu uma cortadinha ali, cara, mas aí chegou o Poker Masters, não tem jeito. Como a gente já falou aqui no ano passado, o torneio vale a jaqueta roxa e $100 mil de premiação em dinheiro. Cara, ano passado quem ganhou foi o Alim Zirovich, que foi o jogador revelação do ano de 2018, e o primeiro campeão foi ninguém menos que ele, Stephen Sondheim. Então esses foram os 2 campeões, 2017 e 2018. O torneio acontece no área, nos estúdios do Poker Go, ali no lado externo do área, e o torneio é parte do Triple Crown de High Rollers, que junto com o US Poker Open e com o Super High Roller Bowl formam essa tríade de eventos, e o torneio não tem reiki para quem se registra no horário, Lanzinha. Justo. E lembrando, senhores, que temos brasileiro no field. Exatamente. Que, aliás, que homem, né? Não é um brasileiro, é o brasileiro. Temos né? um cabelo ali com um belo bigode. Aquele estilo, né? Exatamente, senhores. O ganhador do Bracelete 2019, Yuri The Nerd Guy. Yuri tá fazendo vlog diário. Super Poker está fazendo cobertura diária. Então é o seguinte, se você ainda não tem um Poker Go, não pretende assinar nesse momento por causa dos motivos que o Calil falou que o dólar tá alto ou tudo mais, pelo menos tá dando para acompanhar um pouquinho da experiência dessa porrada de evento caro, diferenciado. 10 doletinha, um mês, cara, exato, vale, né? Mas dá para aproveitar um pouquinho dessa experiência com os vlogs diários do Yuri, com o acompanhamento que o Super Poker tá fazendo diário, cobertura em loco, cara. Acompanha que tá muito bacana. Legal demais, Lanzinha. Vale lembrar o seguinte, cara, o área tem um dress code, nós falamos disso no ano passado, se você não estava ouvindo o PokerCast, vale repetir. Na mesa final, o jogador tem que usar business casual. Exato. É tipo não chega a ser um esporte fino, mas não dá pro cara ir lá. Não dá pra ir igual o Lanza está gravando nesse momento, de bermuda e chinelo. Não dá. Óculos escuros e fones de ouvido são proibidos na mesa da TV. Isso tudo para ver os seus belos olhos, senhor? Exatamente, Lanza. Isso tudo para tornar a experiência de quem está assistindo mais agradável, Marcelo Lanza. Que é isso? A experiência de quem está assistindo mais agradável. Estamos gravando um Stories para o Instagram, ao vivo. Ao vivo não, né? Gravado. Gravado. Lanzinha, sobre a reta de torneios que vão acontecer, tem 1, 2, 3, 4, 5 torneios de $10 mil, sendo um 8 game, short deck, pot limit Omaha, no limit holding e um torneio de big bet, que é no limit holding, pot limit Omaha e Deuce to Seven single draw. Depois tem 3 torneios de $25K, todos os 3 de no limit holding, mais um de no limit holding de $50K e um de no limit holding de $100 mil. Os eventos acontecem entre 4 e o meio de novembro. Ali. O último evento começa no dia 13 de novembro, imagino que vai terminar ali pelo dia 15 ou 16. Haja dinheiro, senhor. Exatamente. Lanzinha, e aí eu te pergunto um negócio, cara. Acabamos a WSOP Europa, ia cancelar o Poker Go, já entrou esse evento. Cara, falta data no calendário para tanto evento?
Cara, vai ser uma briga que mais cedo ou mais tarde, com vários veículos e várias vertentes fazendo torneios gigantes, vão começar a cavalar, não vai ter jeito. E o próprio o próprio jogador tem que começar a fazer escolhas, porque tem muita coisa grande. E aí não tem escape, né, Lanzinha? Vão ficar os melhores eventos, né? No final das contas, senhor, com a quantidade tiraremos a qualidade. Exatamente, que homem. Palavra do Fichas.net, então, nosso patrocinador, lembre-se, quando for trocar as fichas, troque no Fichas.net. O telefone está na descrição dos nossos programas e na descrição do nosso grande grupo do Telegram. E vamos para a nossa entrevista João Bauer, parte 2. João Bauer, parte 2. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de pôquer online. Chame o Fichas.net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, PPPoker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. João, torneio de equipes, cara, vocês atuais campeões, que delícia, hein? Ganhar o torneio de... Eu tive a experiência de jogar, tive a experiência de treinar, tive a experiência de ser assistente de treinador quando o Lanza foi, e que delícia, cara, que puxada, parabéns, e conta pra gente a respeito da experiência, que é gigante, aquele torneio é demais, né? É um dos torneios mais legais de se jogar durante o ano. Eu acho que eu sou, Calil, eu acho que eu sou o único jogador que foi convocado em todas as etapas, né? Eu acho que teve 7 ou 8 etapas e eu sou o único cara que foi convocado para jogar. Né? Eu acho que teve algumas pessoas que jogaram e foram técnicas em determinado ano, mas que foram jogadores, eu sou um dos únicos, e a gente já tinha passado perto em algumas etapas. Por exemplo, na primeira edição a gente ficou empatado com o Rio de Janeiro em primeiro lugar, acabamos perdendo pelo critério de desempate e meio que estava entalado assim, esse título que ainda não tinha vindo. Em muitas etapas a gente era tido como favorito pelo fato da escola, né, goiana, eu, Larissa, Evandro. E acabou que esse ano a gente acabou conseguindo e sagrando campeão. Tenho que dar todo o mérito também para toda a equipe, que eles com certeza fizeram história ali. João, você convoca? Quer dizer, em algum momento você foi treinador além de ser convocado? Você falou que você jogou em todos, mas em algum momento você convocou, você ajuda nas convocações? Como é que funciona? Em alguns anos eu cheguei a participar não da convocação, mas da indicação, né? O presidente da Federação Goiana, ele indicava uma pessoa que seria o técnico, né? E esse técnico conversava comigo: e aí, João, quem que você acha que deve? Eu falava: não, esse ano eu acho que essas pessoas estão bem, e ele, pelos seus critérios, acabava chamando, né? João, pepino, né, cara? Ajudar na escalação da seleção goiana, primeiro é um mérito gigante seu estar em todas as seleções goianas, e chamar a seleção goiana é difícil, porque é muito cara bom, né? Exato, e é sempre muito difícil escolher os melhores, né? O que são os melhores? Quem são os melhores, né? Como que você vai analisar esse critério é muito complicado, né? Quando esse torneio foi criado e eu participei de toda a discussão da criação desse torneio, para que ele era feita, eu sempre fiquei muito preocupado para que esse torneio não se tornasse algo comercial, né? Que fosse realmente algo pro bem do poker, né? Como é um torneio que ele não tem um valor de inscrição agregado, que ele não tem uma premiação, é importante que ele seja para divulgar o esporte, para divulgar o poker em sua essência, né? E se ele virar um critério de comercial das federações estarem levando jogadores privilegiando o torneio
da pizza, né? E isso com certeza seria prejudicial para o poker, né? É importante que você tenha nesses torneios os melhores, as pessoas que às vezes representam o seu estado. E como que essas pessoas representam? Às vezes sendo o melhor nos torneios ao vivo da região, às vezes sendo o melhor nos torneios online da região, né? Ou às vezes representando o seu estado, sendo um grande divulgador porque ganhou um torneio importante, né? Às vezes aquele cara era um jogador recreativo, mas ganhou um torneio importante e acabou partindo disso, se tornando um ícone, né? Então, esse tipo de pessoa que eu acho que deveria ser levado para esse torneio por equipes, né? E não tornar isso um critério comercial. E isso foi algo que a gente sempre brigou muito, né? Eu, como jogador, sempre fui muito atrás disso. E espero que as federações sempre pensem muito bem nesses critérios para não deixar atrapalhar. É um pepino, todas as vezes que sai a escalação sempre dá aquele problema, mas isso é legal também, né? O fato de ser difícil escalar, de ser difícil chamar as pessoas, é legal também, né? Tanto que a gente discute quando tem Copa do Mundo e tem um técnico lá que deixa um ou outro jogador. É legal esse processo também. João, eu quando convoquei a Seleção Mineira, no ano que fui o treinador, o técnico, né, na verdade, quem sou eu para treinar aquela malandragem? Quem sou eu para treinar o Caiafa? Eu tive que estabelecer critérios, e aí a pergunta vem logo mais, tá? Por exemplo, a gente tinha tido aqui um jogador local que tinha ganho 3 etapas do MPS, que era o campeonato mais representativo à época do Mineiro. Do Mineiro, exatamente. Do cenário mineiro, do cenário de Minas Gerais. Tinha o Campeonato Mineiro, que era paralelo, mas o MPS era o maior torneio. Esse jogador era o Vini Lacerda. E eu acabei optando por levar, se não me engano, o Ganso. E o Vini me falou, Gui, por que você não me levou? Quer dizer, você acabou de narrar 3 cravadas minhas, eu era o narrador do MPS. E eu falei, cara, porque quem for jogar lá vai estar jogando com uma galera que não é o field aberto de Minas Gerais. É um field que são muito mais uns caras do online, são os caras que jogam muito online. Esse foi o critério que eu usei pro Vini, que foi super gentil comigo, compreendeu. Aliás, eu tomei talvez menos porrada do que eu merecia pela convocação, sabe? Todo mundo foi super simpático. O que você acha que é o critério a ser avaliado? Quer dizer, você acha que o fato do torneio ser live deve se levar um jogador do live, ou que o fato de ter muito jogador online leva-se o cara do online? Qual que é o critério que você usaria sentado na cadeira de técnico da seleção goiana? Se fosse para eu escolher, eu acho que porque a gente tem que pensar também para que o torneio foi criado, né? O torneio foi criado para criação de ídolos. Né? Quem que são ídolos? Não necessariamente são os melhores. Né? Então, basicamente, o critério que você utilizou é que você acha que um jogador se daria melhor em detrimento do outro. Né? Então, basicamente, você está levando os melhores para aquele field. Né? Eu acho que se eu fosse levar, eu também utilizaria o critério dos melhores. Então, aqueles que eu achasse que fossem os melhores, para mim iria. Só que talvez esse não seja a intenção do torneio. Né? A intenção do torneio talvez fosse de pegar a criação de ídolos. E aí, às vezes, o melhor pode não ser o ídolo. Ou às vezes ter uma pessoa que tem uma projeção de ídolo maior do que aquele que é o melhor. Né? Muito difícil essa discussão. Né? E ainda entra nessa discussão uma questão de fase, porque às vezes o jogador está numa fase extraordinária também. Exato. Mas aí a gente pode pensar no ano. Né? Sim. Tipo, no último ano, como que aquele cara vem sendo, né? É muito complicado mesmo. Porque tem esse momento de fase, de pensar. Mas o que eu acho importante é de estarem sempre levando jogadores que são representativos. Né? O que é ser representativo? São pessoas que de certa forma já são ídolos. Né? Perfeito. Por exemplo,
o Akari, né? O Akari é um cara muito difícil de ficar fora de uma seleção, né? Um cara muito representativo, o maior nome do poker no país, né? Sim. Hoje talvez não seja, mas teve um momento que o nome Akari era maior do que o poker, né? E outras pessoas representativas, por exemplo, Kelvin em Santa Catarina, João Matias no Rio Grande do Sul, né? Tipo, esse tipo de nome são caras que não dão pra ficar fora. Ariel Bahia da Bahia, tá de brincadeira, né? Tipo, se você não levar o Ariel Bahia, então, tipo, são esse tipo de coisa que é difícil deixar de fora, né? Porque são esses caras que a gente quer ver, né? Quando tá disputando esse torneio. Eu lembro muito quando eu fui jogar uma das primeiras etapas de LAPT, que eu vi um Alexandre Gomes. Putz, aquilo pra mim, ver aquele cara jogar é muito grande. Agora imagina se você consegue ver todos juntos num único torneio, né? E disputando situações de heads up. Que incrível que é isso, né? E num torneio aberto, né? Que qualquer um que chegar ali encosta ali, pode chegar de ver, e todos reunidos juntos. Nossa. Num torneio muito menor do que um BSOP, né? Muito menor que um BSOP, né? E com a torcida, né? Tipo, não é algo tão sério quanto é um torneio de BSOP, né? Que tem as suas regras, as pessoas não podem ficar tão próximas, né? Ali você pode, tipo, os torcedores podem ficar muito próximos à mesa, né? Então, vendo confrontos de heads up, de Omar, pô, fantástico isso, né? O torneio em si é muito, muito bom, né? Agora tem que seguir o propósito, né? Tem que seguir esse propósito e não deixar ele virar algo comercial. Seguindo esse critério de destaque e de visibilidade, você lamenta a não ida do Robert Lee no ano que ele puxou o bracelete? Do Equipes. Por Goiás? Então, eu acho que ele deveria sim ter ido, né? Eu acho que com certeza é uma falta. Ele é um cara que tem a projeção de um ídolo, né? Ganhou um torneio que é muito importante. Quantas pessoas ganharam um bracelete do WSOP em Vegas, né? 5 pessoas no Brasil. Sim. Então, com certeza ele não poderia ficar de fora da seleção goiana. Perfeito. 6 pessoas, correto? 6. 2 esse ano, Akari, Gomes, perfeito. Decano e Roberli. Isso. Perfeito. João, você falou o seguinte, o torneio é um torneio que é julgado pela glória, é julgado para formar ídolo e tal, isso não impede de vocês atolarem uma nota em aposta paralela no torneio. Deu para ficar rico esse ano, porque, porra, vocês apostam com todo mundo, tem Last Longer com todo mundo. Deve ter dado uma grana boa, hein? Eu queria falar não, mas São Paulo é freguês, viu? Eu acho que São Paulo nunca levou uma da gente. Nem no ano que eles foram campeões eles conseguiram levar da gente. Por quê? Vocês Foi o único ano que a gente não apostou. Que sonho, que conta é a conta de João Bauer. Legal demais. Perfeito. João, aí o seguinte, mudando radicalmente de assunto, o João Bauer é um cara que tem um tesão raro com o poker live comparado com a meninada do poker online, comparado com a turma nova. É um negócio que faz a gente vibrar, faz a gente brilha o olho da gente, porque, cara, te ver ao vivo é um negócio muito legal, te ver jogando, te ver no grind. A relação é essa mesmo, quer dizer, de importância total, o poker live vai dividir e não dá para abrir mão desse foco? Ô, Calil, poucas pessoas talvez entendam o tão legal que é fazer uma reta final de um torneio ao vivo. É algo imensurável. Então eu gosto muito de jogar ao vivo. Eu acho que a verdadeira essência do poker tá ali, no poker ao vivo. Então eu vou estar sempre dividindo os meus grinds entre online e ao vivo, com certeza. E a carreira sua no poker ao vivo, ela começa brilhando, né? Quer dizer, já tem um título de BSOP lá em 2015. Isso. Mas antes disso você já tinha. Em 2011 você é vice do LAPT, aquele LAPT do Carnaval que o Daniel Negrano veio pro Brasil, correto? Sim, correto. Primeiramente eu sou campeão goiano em 2009. E isso é antes do WCUP, né? Então eu fui campeão do ranking geral do campeonato goiano.
Então eu começo sendo campeão goiano, depois eu tenho esse resultado em 2011 ficando em segundo no LAPT. Na época nenhum brasileiro tinha ganhado ainda um LAPT, tive a chance e acabei dando um call errado. Acabou sendo quebrado com o Murilo, que foi entrevistado recentemente aqui no PokerCast. Foi, né? exato. Ele ganhou o LAPT ali do Peru. Depois, outro grande resultado que eu tive ao vivo foi a mesa final em Las Vegas, do WSOP, né? Sim. Acabei ficando em quinto. Depois eu fiquei também em terceiro lugar no WSOP. Aí eu ganhei eu fui campeão brasileiro do WSOP, ganhei uma etapa do WSOP, depois campeão geral do ranking, né? Esse 2015. Isso, 2015. Em 2016, eu fiquei em terceiro no WSOP Brasil. Desculpa, antes disso eu fiz outra mesa final no LAPT. Eu tenho 2 mesas finais de LAPT, 2 mesas finais de WSOP, um em Vegas e um em São Paulo, e tenho as mesas finais de BSOP, né? Exatamente. Mais 2. Cara, é um negócio impressionante, né? A soma de resultados suas no BSOP é uma parada que talvez se fosse puxar a ficha de quem é o campeão histórico do BSOP, se fosse dar um jeito de ranquear torneio por torneio e talvez história de main event, talvez você fosse o jogador com mais resultados, correto? Então, pela quantidade de BSOPs jogados, talvez sim. Porque eu não joguei tantos BSOPs assim. Tipo, o único ano que eu joguei toda a etapa foi o ano que eu fui campeão brasileiro. Então foi o único ano que eu corri todo o circuito, né? Todos os outros anos eu deixei de ir em alguma etapa. Esse ano mesmo, que tipo, eu tô disputando de certa forma o ranking, né? Tipo, pelo que eu fiz durante a última etapa, eu estou em quinto no ranking, mas praticamente empatado com o segundo, né? Tecnicamente empatado com o segundo ali. E esse ano eu não fui em 3 etapas. Eu tipo, nunca fui um cara que fui também correndo o circuito durante todo, principalmente porque eu me dedico muito ao online também, né? Perfeito. É porque pelos seus resultados eu imaginei que você fosse em todos os BSOPs que eu fui e todos que eu não fui também. Não. Em 2015 você ganha o BSOP e arruma uma Harley Davidson como premiação, correto? Sim. O que você fez com a moto? Eu acabei não usando ela, nunca andei tanto de moto, acabei vendendo ela, não foi uma premiação que eu acabei utilizando, apesar de ter muito orgulho de ter ganho. Você chegou a subir na moto? Quer dizer, você ganhou efetivamente a moto ou foi uma negociação ali, já negocia ali, já resolve a parada? Chegou em casa. Chegou em casa em Goiânia? Em Goiânia. Que sensacional, cara. Só que eu acabei nem usando ela muito, nunca pilotei moto, então não acabei nem usando. E não houve... Por que mandar ela pra Goiânia? Quer dizer, você sabia que você não ia usar ou você queria chegar com ela, você queria falar, não, eu quero essa porra fotografada na minha garagem? Não, eles tinham um contrato com a Harley e a Harley entregava onde você tinha, na concessionária da sua cidade. Que legal, cara, que bacana, que incrível. João, e aí a gente chega em 2019... em que você tá chegando o seguinte, vai ter que fazer chover para ganhar o ano de novo, né? Porque é um ano até atípico pelo que o líder do ranking vem fazendo, né? Sim. Mas fazer chover numa reta num BSOP de final de ano não é também nada que você não tenha feito, porque no ano que você foi campeão, você fez tudo. Como é que você vai pro BSOP Millions desse ano? Quer dizer, o foco é, vou dar 400 milhões de tiros, se engatar lá no começo, eu vou pro cacete mesmo. Qual que é o mindset que você tá pra ir pro BSOP Millions? E isso é uma das coisas, o Calil, que eu mais me orgulho, assim. Eu falo sempre que, tipo, eu sou um cara... eu me acho, de certa forma, um jogador muito bom, principalmente quando eu jogo live, né? Mas quando... eu acho que, tipo, meu principal orgulho é das pessoas que eu criei, né? Seja no meu time ou seja dos coaches individuais que eu acabei dando durante a minha carreira, né? Para você ter uma ideia, olha que coisa legal. Quem é o primeiro do ranking é o Mesquel. É um cara que eu já dei coach, né? E, tipo, todas as etapas que eu vou, a gente se encontra, ele sempre me fala que eu mudei o jogo dele, eu fiz com que ele, tipo, melhorasse nas retas finais. Eu tenho muito orgulho disso, né? E você pensar, não, quem que é o segundo? O segundo é o Nakamura, é um cara que eu tô dando coach, né? Então, tipo, os 2 primeiros do ranking são caras que eu trabalho dando coach, ou que eu já trabalhei dando coach. Você pegar uma etapa do
do BSOP de Caldas, o Anthony acabou ganhando, que é um menino também que eu dei coach esse ano. Então, tipo, eu me orgulho muito disso, né? E pra chegar, pra tentar passar esses caras, tentar passar o que o Mesquel fez esse ano, é praticamente impossível, né? Uhum. Ele bateu o recorde de pontuação do BSOP. No ano que eu fui campeão brasileiro, eu entrei na última etapa, em terceiro no ranking, precisando cravar um torneio de 400 pessoas para empatar. Esse ano eu preciso cravar 4 torneios de 400 pessoas para empatar com o Mesquel. Então é algo praticamente impossível, né? Mas pela briga pelo segundo lugar ali, eu com certeza vou tá brigando, com certeza. E às vezes cai um raio 2 vezes no mesmo lugar, né? Uma cravada, não é sempre, né? Uma cravada de main event não resolve essa parada inteira, não, João? Não resolve. Quer dizer, você vai ter que cravar o main event e mandar mais um monte paralelo. E vou ter que mandar mais um monte. No ano que eu fui campeão, eu fiz 5 mesas finais. Acabei não cravando nenhum, mas fiz 5 mesas finais. E essas 5 mesas finais acabaram resolvendo, né? Dando certo para ser campeão. Nesse ano eu preciso fazer as 5 de novo. Só que cravando elas. O problema é que o difícil é que você tem que fazer as mesas finais sem ele fazer, né? Porque se o Mesquel chegar, você tá morto, né? E pelo retrospecto dele, né? Que é 4, 5 mesas finais por etapa. Por etapa, é que se tem uma... Isso não é torcida de jeito nenhum, longe disso, mas se tem uma etapa que dá pra zerar pelo tamanho dos fields, é o Millions, né, cara? Exato. É muito desproporcional. E fora que os torneios paralelos no Million são torneios gigantes também, né? Que a pontuação acaba sendo maior também. Sim, perfeito. Não é igual uma etapa de Caldas Novas, de Gramado, que os paralelos não são tão grandes como de São Paulo. João, pergunta do Lanza. Ele falou, cara, o Bauer teve a possibilidade de ser um dos 2 campeões de main event de BSOP e fez o heads up com o Pedro. Uma mesa final que teve o Kina, o Feviana, o Nakamura, a Kari. Aquele heads up teve uma dor especial, quer dizer, perder e deixar de ser bicampeão brasileiro? Você que tem esse carinho por ranking, pela glória, pelo... De certa forma, sim. Mas é algo que a gente acaba entendendo. O jogador de pôquer, a primeira coisa que ele tem que aprender a fazer é aprender a perder, né? E muitas vezes muitas pessoas não sabem perder. Eu aprendi a perder. Claro que eu não fico feliz, não fico alegre. A gente acaba ficando um pouco calejado dessas situações. Perfeito. João, e aí você fez a mesa final agora também do BSOP Gramado, que eu queria falar um pouquinho com você. Na verdade, quando você estava no início do BSOP, você crava um torneio lá no começo, eu falo, porra, João, vamos fazer uma entrevista com o PokerCast, e aí você vai até a mesa final. Claro que eu dei a falhinha que o PokerCast regular a conta, que o PokerCast é quase um sketch na sua vida. Aqui a gente já deve estar na segunda parte da entrevista, então quem não entendeu a piada, vá lá na primeira parte para ouvir. Na mesa final do BSOP Gramado, você dorme tranquilo, cara? Você deita e dorme assim, tipo, porra, mais uma mesa final de Gramado, mais uma mesa final de BSOP, tá de boa, vou deitar e vou dormir? Toda mesa final dá aquela adrenalina, aquela vontade de jogar. Às vezes não tem o mesmo peso ali das primeiras, né? Mas isso é uma das coisas que eu sempre ensino para todos os jogadores que passaram por mim. Tipo, a experiência é muito importante no poker, né? Eu associo isso como se fosse um vestibular. O primeiro vestibular que você faz você tá todo preocupado, mas a partir do momento que você faz o décimo vestibular, você passa a estar bem mais tranquilo do que o primeiro, né? Você já vivenciou aquelas situações diversas vezes. Claro que uma mesa final de um torneio ao vivo sempre dá uma expectativa maior, mas a gente acaba, de certa forma, não digo acostumando, mas uma das coisas, Calil, que eu sempre que eu queria muito é que esses momentos perdurassem mais, né? Porque eu tenho na minha carreira 10 anos ou mais como jogador profissional de pôquer, e esses eventos que eu fiz mesa final ao vivo, eu conto nos dedos, né? Sim. Tipo, de BSOP, claro que o pessoal vai falar, mas você fez muitos. Eu fiz muitos, mas
em relação à quantidade de dias que teve nesses 10 anos, não foram tanto, né? Então, esse pré-dia da mesa final, eu queria que perdurasse por uma semana, né? Uhum. Que eles fizessem uma espécie de November 9 no BSOP, pelo menos uma semaninha depois, pra gente ficar ali curtindo aquela mesa final, pensando mais nela, né? Podendo estruturar na nossa cabeça todos aqueles momentos, porque é um momento de felicidade tão grande, né? Por estar vivendo aquilo, que eu queria que aquele momento não acabasse. Eu queria ficar ali mais tempo, né? Então, quando eu caio de uma mesa final, a minha sensação é essa, que eu não queria sair dali. que às vezes a única hora que eu queria sair dali é se eu me sagrasse campeão, né? Só uma coisa pra você, tá, João? Que peito do malandro, que fez 4 mesas final de BSOP, se eu não tô errando, 2 de LAPT, uma de WSOP, deve ter feito miséria. 2 de WSOP, deve ter feito miséria quando nos torneios do Campeonato Goiano. Vim falar que foi pouco, um dos caras que mais fez mesa final da história do Brasil, certamente, né? Então, eu queria que isso durasse mais. Você é a favor do November 9? Porque o November 9, porque o November 9 tem um problema muito grave, né? Você termina de jogar com um jogador recreativo e você volta com um jogador que foi preparado durante aqueles 3 ou 4 meses para jogar exatamente aquela situação com todas as possíveis variações, e você tá tirando um timing ali. Primeiro, que quem chegou ali tá num timing, tá numa toada que é muito daquele negócio que o futebol chama de ritmo de jogo. Você tira o ritmo de jogo e ensina quem não sabe jogar a jogar. Você não acha que isso é grave, que isso é uma implicação problemática? Então, eu acho que não precisa ser esse período todo, entendeu? 3 meses é realmente muito, mas uma semana, nossa, tanto que seria legal o cara curtir a mais, trazer os familiares para torcer. Né, porque às vezes muitos familiares não vão poder vir nesse período curto, né, de um dia para o outro, 2 dias, mas uma semana, um mês, provavelmente um mês seria muito, mas uma semana, 2 semanas, acho que seria perfeito. Por mais que o cara tivesse os coaches que eles fossem ter, eu acho que não estragaria o prazer do jogo, entendeu? Eu acho que agregaria ainda mais. Você citou isso, né? Eu queria falar. Você já ouviu falar aqui que o Jacob, eu acho que foi o Jacobson mesmo que fez nesse November 9, quando ele foi o campeão? Uhum. Que ele pegou os amigos dele, né? Uhum. E colocou cada amigo dele para jogar como se fosse cada jogador, né? Tipo, com um modo de pensamento que eles imaginavam que cada jogador teria. E ele fez a simulação da mesa final por diversas vezes, né? Tipo, com caras que eram muito bons simulando ser cada um da mesa final. Isso não é um problema grave? Isso. É sensacional, mas não é um problema grave? Quer dizer, eu não sei se é um problema grave. O John Rasp é aquele senhor que chegou de terno colorido há 2 anos atrás, para o ouvinte que não lembra, você certamente lembra, mas você pega o John Rasp é o John Rasp porque ele é o recreativo, ele é o inglês, o cara que tá se divertindo, é o cara que vai cair em 5º lugar e não vai cair uma lágrima da cara dele, ele tá ali vibrando e vivendo aquilo. Se você pegar esse cara e transforma o cara numa máquina de guerra, como diz aquele áudio falando do Cristiano Ronaldo, você transforma o cara num Messi do pôquer, você não tá tirando magia do jogo? Talvez sim. Talvez você tenha razão de pensar que tiraria a magia, né? Então, que perdurasse um pouco menos. Mas não deixe de existir. Perfeito. Ou proíbe os caras de estudar, né? Ou você vai descansar, mas não pode estudar baralho, não. Legal demais. João, você falou o seguinte, levar a família para poder torcer. Você conseguiu levar sua mãe, que é a sua fã número 1, você conseguiu levar ela para ver alguma de suas glórias? Então, nenhuma, você acredita? Tipo, muitas delas eu queria que ela tivesse ido, só que ela sempre se esquivou, ela fala que fica muito nervosa, e minha mãe sempre foi muito, a gente é muito próximo, e ela sempre, por exemplo, quando eu jogava tênis, quando eu jogava futebol, ela tava ali na arquibancada, né? E ela sempre falava, não, meu filho, eu tenho vergonha de ir, eu vou ficar gritando lá na torcida, melhor eu ficar em casa mesmo torcendo.
Você acha que tem superstição nessa fala dela? Pode ser que sim, pode ser que sim. Ela é supersticiosa? Muito supersticiosa. E você? Também eu sou não tanto quanto ela. Deixa eu te contar uma história legal dela, que minha mãe sempre foi muito supersticiosa e teve uma vez que ela pegou e fez uma numerologia com o meu nome, né? Eu tinha 10, 11 anos. Uhum. E na época eu jogava futebol, ali no dente de leite, e ela perguntou se eu ia ter um sucesso profissional como jogador de futebol, né? E na numerologia, que eu lembro direitinho com quem que foi com a Augusta Liberato, irmã do Gugu. Uhum. Ela falava que eu ia me dar muito bem em um esporte e que esse esporte não era em grupo. Caramba. E aquilo eu levei pra vida, entendeu? Aí quando eu comecei a jogar tênis, eu falei, aqui é no individual. Deixa eu te perguntar, você acha que essa fala pesou? Quer dizer, que psicologicamente ali falando, psicanaliticamente falando, que essa fala do numerólogo pesou? Que na hora que você foi começando a apontar, que você fala, porra, a numeróloga falou, quem sabe é isso mesmo? De certa não pesou, que teve um peso muito grande, mas que sempre ficou inculcado ali, né, no fundinho, lembrando disso, eu sempre fiquei. Muito justo. E você era bom de bola, João? Mais ou menos, era dedicado. Eu era muito raçudo e muito magrinho, tinha um preparo fodido, então eu era lateral direito ali, marcador. João, eu te perguntei se você era supersticioso e você me respondeu. Agora a pergunta é o seguinte: fissura com jogo, aposta esportiva, esse tipo de coisa, e eu vou contar o porquê da pergunta. Eu tenho um vídeo em algum HD, que eu tenho certeza que os ouvintes vão me fazer procurar isso, e eu subo ou pro YouTube ou para qualquer lugar, um vídeo de você fazendo uma disputa de paro ímpar, se não me engano, com Bruno Kawauchi, num salão do BSOP, quando ele ainda era no Holiday Inn, e vocês apostando uma nota, uma paçoca valendo no paro ímpar. E aí vem duas perguntas. A primeira é a seguinte: quão fissurado com jogos, aposta esportiva que você é? Mas antes de chegar nessa pergunta, eu vou te perguntar o seguinte: paro ímpar tem edge? Tem malandro de paro ímpar? Com certeza. Paro ímpar tem edge no formato que a gente joga, né? Que a gente joga numa espécie que existe um metagame. Uhum. Como que é isso? São 10 paro ímpar seguidos, né? Seguidos sem intervalo nenhum, né? Sem intervalo. Isso, um atrás do outro, né? E aí a gente vai contando, mas são 10 seguidos. Então, meio que a gente imagina o que a cabeça do outro poderia colocar. Então, nesse formato, eu acredito que o paro ímpar tem uma edge, mesmo que mínima, ali. E a gente gostava muito de jogar nos BSOPs. Eu sempre gostei muito de aposta, mas apostas que sejam saudáveis. Eu nunca fui um cara que fiquei vidrado em apostar em futebol, eu gosto de quando eu tô com os amigos, quando eu tô com algumas pessoas ali que me divertindo, entendeu? Então eu gosto de me divertir. E se aquelas apostas ali estão me divertindo com os amigos, claro que sem ferir ninguém, se a partir do momento que aquelas apostas estão machucando o bolso do outro, pra mim não é interessante. E o paro ímpar, notinha, qual mala chega primeiro, qual que é a placa que vai passar do carro, aí a gente tem um monte de aposta que a gente acaba fazendo quando a gente tá com os amigos, númerozinho, cartão, ixi. Tem alguma história que te salta, assim, que você lembra, que você fala, porra, essa é boa, hein? De aposta? De aposta. Tem uma muito engraçada, né? Uma aposta minha do Pitão, correndo na praia ali de Balneário Camboriú. Pra quem não viu, depois vai lá no meu YouTube ver eu caindo. Você já viu essa? Não, nunca vi. Não é possível que você nunca viu esse vídeo. Nunca vi. Tá louco. É um vídeo histórico. Porra, mas correr com o Pitão é ruim demais, né? É uma aposta ruim demais. Ele com aquela carcaça dele de keniano. Na época eu não era tão mais gordo do que ele, igual sou hoje. Maratonista, o cara tem maratonista. Essa é muito engraçada. Depois você vê o vídeo que é a coisa mais engraçada do mundo. Acho que foi num BSOP em 2013 em Camboriú. Bacana demais, verei o vídeo. João, quando eu te convidei, tinha um assunto específico que eu te pedi para você pensar a respeito dele para a gente discutir aqui no PokerCast. Eu andei ouvindo e recebendo mensagens de
no Instagram de gente falando o seguinte: cara, eu quero largar tudo para virar jogador de pôquer. Principalmente o seguinte, jogadores que estão muito engatinhando no jogo, quer dizer, que estão muito no comecinho do jogo. E antigamente houve um momento, teve uma frase do Phil Gordon que ele cita, se não me engano, naquele livro verde, um livro clássico do pôquer, que tecnicamente talvez não tenha nada que seja aproveitável naquele livro no pôquer moderno, mas ele fala o seguinte: no dia que você sai para trabalhar e que você sente que você está deixando de ganhar dinheiro, talvez seja a hora de você largar sua profissão e ir para o pôquer. Isso eu consigo enxergar isso como verdade tranquilamente em 2007, 8, 9, 10, e tenho certeza absoluta que isso não é verdade em 2019, no final de 2019 que a gente está agora, porque se a pessoa não largar tudo e não dedicar ao pôquer, ela vai ganhar mais com o trabalho dela, qualquer que seja o trabalho, que seja minimamente bem remunerado, do que ela vai ganhar com o pôquer se ela não tiver uma dedicação praticamente exclusiva, claro que contando a médio e longo prazo. Eu recebi uma mensagem do Instagram, eu não lembro nem quem foi que me mandou, então peço desculpa por não citar o nome também. Se eu lembrasse, se eu pudesse citar, eu teria pedido autorização para fazer a citação, que me falou que estava largando tudo para fazer isso. E eu comentei com o Gustavo, amigo meu, antigo jogador de pôquer, ele falou: cara, isso me soa tão 2009, isso me soa tão alguém largar para ir fazer trade no mercado financeiro, que hoje é um mercado super difícil e competitivo quanto o pôquer. Se por um lado é super difícil uma pessoa virar profissionalmente no pôquer moderno, por outro lado não é impossível ela virar. O que um menino tem que, em que ele tem que basear a decisão dele de largar as coisas para dedicar ao pôquer, especialmente alguém que sabe muito pouco da técnica do jogo? Então, eu acho que ninguém pode se dedicar exclusivamente ao pôquer a partir do zero, né? Então a pessoa, não, aprendi as regras hoje e vou viver disso. Não é assim que funciona, né? O pôquer, hoje em dia, eu falo que é igual uma faculdade. Você vai demorar ali 4, talvez 5 anos para você se tornar um jogador realmente lucrativo, né? Hoje em dia é mais ou menos por aí, né? Não é algo do dia para a noite, não é você aprendendo. E às vezes, dependendo do contato com que essas pessoas tiveram, da quantidade de tempo despendido para isso, você pode ser que esses 4, 5 anos você ainda não se torne lucrativo, né? Quando eu tinha o time há muito tempo atrás, a gente às vezes conseguia pegar um cara do absoluto zero e transformar ele num semi-lucrativo num período de 6 meses, 7 meses, né? Isso hoje em dia não é tão fácil mais. Né? Esse tempo hoje em dia ele demora mais, demora às vezes 2 anos, 2 anos e meio. Né? Por quê? Porque o nível aumentou, a quantidade de pessoas que vivem do jogo, mesmo que às vezes estão iniciando, né? São pouco lucrativas ali, jogam há bastante tempo, mas são poucos lucrativos ainda. A quantidade dessas pessoas, hoje a maioria do field são de regs fracos, né? Antigamente a maioria do field eram de pessoas recreativas. Então esse é o grande diferencial. Então para você ganhar algum dinheiro, você tem que ganhar dinheiro do reg fraco, né? Esse reg fraco já está no mercado há um tempo, né? Então não é do dia para a noite. Então eu não indico para ninguém que aprendeu as regras hoje a se dedicar exclusivamente ao poker, né? Ela tem que primeiramente colocar o poker em paralelo, né? E aí vai evoluindo de acordo com isso. Eu já tive vários exemplos no meu próprio time de pessoas que trabalhavam em banco, de pessoas que eram médica e ainda assim conseguiam tirar um tempo para estudar, para se dedicar, né? Então depende muito o nosso tempo, é a gente que administra, né? Então muitas vezes as pessoas acabam colocando uma desculpa de não fazer uma faculdade, não terminar uma faculdade, ou de não terminar, sair de algum emprego para se dedicar exclusivamente, e quando vai se dedicar acaba não se dedicando total. João, por outro lado, não é um contrassenso, quer dizer, você imaginar que a pessoa já vai gastar 2 anos e meio para se tornar semi-lucrativo, vai gastar 4 ou 5 anos para ser super lucrativo. E aí você fala, a pessoa tem que fazer isso em paralelo. Quer dizer, o fazer em paralelo não vai gerar um atraso no desenvolvimento profissional desse jogador? No desenvolvimento teórico? De certa forma, sim, né? De certa forma vai gerar um atraso, mas
aí a gente está pensando em uma forma de indicar para a pessoa para o que ela deve fazer, né? Porque às vezes essa pessoa ela tem uma família para criar, né? Às vezes essa pessoa, uma das coisas que é importante no poker também, você não vai ser bom só se você estudar, né? Você precisa ter aptidão para isso. Precisa. Estudo hoje não basta, quer dizer, tem que ter o talento, tem que ter o olho, tem que ter a malandragem, porque, por exemplo, eu conheço jogadores profissionais que falam o seguinte, não, hoje em dia qualquer um que estudar, que criar método e sentar e estudar, ele vira no poker. Então, ele pode se virar, né? Se virar é ser ali um reg fraco, né? E agora, se ele quer se tornar realmente lucrativo, ou seja, ele precisa sim dessa aptidão. Essa aptidão, eu acho que é muito importante. Eu trabalhei com muita gente e as pessoas que tinham aptidão, elas aprendem muito mais fácil, né? Elas acabam evoluindo muito mais rápido do que as outras pessoas. Então, a aptidão é algo altamente relevante, ao meu ver. Perfeito. João, e aí o seguinte, a gente apresentou o problema, né? Vão tentar juntos aqui pensar numa solução? Quer dizer, eu queria te cutucar para você apresentar o seguinte, então... o ideal é que não faça isso, mas em fazendo, ou mesmo não fazendo isso, qual que é o método? O método mais fácil me parece, poxa, eu vou entrar num time, vou aprender com os caras ali e tal, mas tem um monte de outras coisas, porque um jogador começando a entrar num time para ir grindar, deve ter 5 mil caras nessa situação no Brasil, dando um chute aqui por alto. Por baixo. Por baixo? Por baixo. O que o jogador, quer dizer, o que um jogador que entra, eu vou... largar meu emprego, vou começar a jogar, ou não vou largar meu emprego, vou começar a jogar, o que ele pode fazer de diferente para nesse mar de gente de um esporte competitivo ele criar esse diferencial? Tá. Hoje em dia a gente tem uma quantidade de informações monstruosa, né? E às vezes não, muitas dessas informações estão de graça, né? Que a gente pode pegar e consumi-las sem gastar um centavo. Então, o time é importante na formação de um jogador? Eu acredito que pode ser. Antigamente, eu diria que era a melhor opção infalivelmente, né? Porque você não tinha a quantidade de materiais que hoje em dia você tem. Por quê? Porque hoje em dia você tem streamings, jogadores muito bons transmitindo, e não só transmitindo, gravando, que você pode assistir todas 9, 10 horas de grind daquele cara, mostrando 8 telas simultâneas, que o cara toma decisões durante 10 horas relacionadas a 8 telas simultâneas. Então, isso é uma quantidade de informação monstruosa, né? Fora isso, vídeos no YouTube, quantidade de videoaulas que tem disponível. Antigamente não tinha isso, então você precisava ter um contato com uma pessoa mais experiente com você. Hoje você precisa? Precisa ainda, mas ela não precisa necessariamente ser a principal fonte de estudo, né? Que antigamente era muito importante você ter esse mentor, né? Você pensar em um mentor como o principal formador de um jogador. Hoje em dia esse mentor ele precisa existir, mas ele não é o ponto essencial. Dá para se virar sozinho? Quer dizer, um jogador consegue aprender a jogar? É muito mais difícil. É muito mais difícil. O processo vai ser mais lento, né? Mas dá sim. Precisa de uma dedicação gigantesca, né? Muitas vezes dói estudar, né? Dói estudar em qualquer área. No poker não é diferente. Então tem muita coisa do poker ali que é um material pesado, difícil, né? E precisa da dedicação. Então, se o cara tiver dedicado, disciplinado, ele pode sim conseguir sozinho. Vai demorar mais, né? O processo, às vezes, com um time, com um mentor, vai ser mais rápido, né? Essa formação dele. João, e com relação a método? Porque acontece o seguinte, é um problema que você citou. Tem tanta informação que é muito difícil separar joio do trigo. Aí você vai ter um Lex Velhos esse é o grande problema hoje em dia. Ensinando bem, um Jonathan Little ensinando bem, abrindo o coração na mídia, mas por outro lado vai ter um monte de lixo de informação que já é velha, informação que foi boa e não é mais, né? Hoje em dia é muito mais importante você filtrar quem que você escuta, né? Quem que você vai ouvir. E minha principal dica
para quando você for pegar um coach, quando você for pegar uma aula ou decidir em que time entrar, pensar sempre quem são os coaches, né? Quem está dando a aula, aquele cara é realmente vencedor no que ele joga, né? Há quanto tempo ele é vencedor? Ele é um cara que, tipo, vem ganhando constantemente, ou ele teve só uma premiação, ou ele teve só um único hit, né? É muito importante notar isso, porque quando eu vou procurar um coach, eu vou atrás disso, né? Eu quero um cara que é vencedor, que tá vencendo constantemente, e eu quero ver o que esse cara aplica, né? Dá um exemplo aqui, o Ben Sibi, né? Eu quero ver como que o Ben Sibi joga, o que ele pensa quando ele faz cada jogada, né? Eu não quero ver um cara que tem poucos resultados, ou que teve um ou outro resultado. Para mim, esse cara não tem interesse, né? Então, é muito importante essa análise, né? De quanto o cara ganhou. Senão você vai aprender às vezes e vai acabar ouvindo baboseira de um cara ali que tem 10 mil de profit ou 5 mil de profit. Não que esse cara não tenha algo para te passar. Ele pode ser que ele tenha algo que seja bom para te passar, mas se você quiser aprender mais rápido, o outro lá que tem 10 milhões de premiação, né, um Chief 444 da vida, vai ter muito mais informação e vai conseguir, você vai chegar num ponto muito mais perfeito do que é o poker, de como o poker deve ser jogado, do que um cara que está engatinhando ainda, né? Agora, uma declaração que é comum, ou que era comum no poker, era quando os caras sentavam, por exemplo, para jogar, para assistir o Caio Pimenta jogar, que foi dos maiores talentos que o Brasil teve, quando a gente fala de talento natural para jogo, que os caras falavam, cara, a gente senta para ver o Caio, ele acerta todas as decisões, mas a gente não consegue entender o que tá passando na cabeça dele, e ele não consegue explicar. Não é um problema para um cara que está começando a jogar poker? Quer dizer, se ele sentar para ver o Ben Sibi jogar, ele meio que provavelmente ele vai flutuar. Até um jogador intermediário ele vai flutuar. Então, o Ben Sibi, eu citei o exemplo porque ele tem um curso, né? E no curso dele ele é altamente, tipo, ele explica perfeitamente, e talvez um dos caras que sejam mais didáticos. Então, não digo didático, mas que entenda muito essa relação de como jogar o poker de forma explorativa e de forma GTO tão consciente, entendeu? Talvez seja o cara que tenha esse conhecimento mais aflorado, assim, do que é o GTO e da importância de você ter o poker explorativo também. Então ele é muito didático, né? Mas quando você pega jogadores que são muito bons para assistir, essa era a minha principal fonte de estudo, né? O que eu fazia na minha época? Eu não tinha conteúdo, eu não tinha videoaulas no YouTube, eu não tinha cursos para comprar. Então o que eu fazia? Eu via o Caio Pimenta jogar, né? E aí eu tinha que pensar o que ele estava fazendo. E a maioria das vezes que eu via o Caio Pimenta, eu não via as cartas dele. Eu torcia para dar um showdown. Né? Para poder entender. Então, tipo, eu me lembro muitas vezes de pegar e ver um torneio do João Marcelo. Não sei se você lembra do João Marcelo, que era o João M no PokerStars, que era um ícone da época ali, 2007, né? O Christian Cruel. Então, tipo, eu abria as mesas desses caras e viam esses caras jogar. Hoje em dia, tem como a gente ver as cartas. O cara tá ali transmitindo, fazendo um stream. O Lex Veldis, por exemplo, que é um dos caras, o cara que eu sempre tive como ídolo, né? Tá ali transmitindo a sessão dele do início ao fim. Às vezes você não vai ter interpretação correta do que ele está fazendo, mas você pelo menos pode passar a imaginar, né? Bacana demais. João, e tem, evidentemente, nós não vamos deixar de fazer a propaganda do curso, né? Na hora que a pessoa dá um search no seu nome, ela vai cair de cara numa página super bem trabalhada, que é a página do curso do João Bauer. João, como é que tá a questão do curso? Como é que funciona a vida de coach, a vida para quem tem interesse no seu trabalho? Eu, na verdade, não tenho curso hoje. Eu tô montando um time novamente. Então, um time como foi o Steel Team há uns anos atrás. Eu tô montando um time. Eu não quis trazer o mesmo nome, porque eu
eu não vejo Steel Team sem Evando, sem Larissa, que foram os meus companheiros durante todo o período, né? Tipo, eu não consigo enxergar um time com o nome Steel sem eles, então por isso eu tô criando um time novamente com uma nova cara, né? O meu time novo se chama The Bank, eu abri as inscrições agora, já tenho alguns jogadores e é um time de stack, né, o normal, como eu patrocino os jogadores para eles jogarem todos os torneios e tem uma porcentagem do lucro que eles venham a ter. A intenção é que a gente vou ter novamente o meu escritório aqui em Goiânia, onde alguns jogadores que são aqui de Goiânia vão poder estar grindando comigo também diariamente. A partir disso, aí formar de novo essa equipe, né, de pessoas que trabalham comigo, que vão ter o contato diário ali, tendo coaches semanais, tentar criar novos monstros, Calil. Bacana demais. Os jogadores vão começar a jogar a partir de quais valores? Quer dizer, os caras que jogam com seu hoje mais barato estão jogando quanto? Estão jogando os limites micros, né, torneios até $5 ali. Bacana demais. Quantos jogadores tem o time hoje? Hoje a gente está com 8 jogadores. Qual que é o plano total de jogadores? Então, a gente abriu as inscrições, eu estou ainda selecionando os jogadores. Essas pessoas que estão comigo são pessoas que de certa forma já tinham contato comigo, que já estão comigo, já tiveram comigo em algum outro projeto que eu já fiz, né? E eu abri as inscrições para o público em geral agora. Então a ideia é que a gente pegue nesse início aproximadamente mais 30 jogadores, né? Então a gente vai ter, por agora, entrando 40 jogadores de início. Bacana demais. E tem que ter dedicação exclusiva para jogar no time? De preferência, sim. Perfeito. De preferência, a gente precisa de jogadores que tenham... a gente exige um mínimo, né, ali de torneios jogados por mês. Então, se esse cara conseguir atingir tendo alguma outra atividade, a gente não tem a gente não acha ruim. O cara precisa atingir, tipo, assistir todas as aulas, acompanhar todas as aulas e fazer um mínimo de torneios mensais. Perfeito. João, e você falou o seguinte, o campeão, líder e vice do ranking foram meus alunos. Dar coachings é uma coisa que você ainda continua fazendo e pretende fazer? Sim, claro que agora eu vou ficar muito dedicado ao meu time, né? Mas eu pretendo sim a dar coach para outras pessoas que sejam de fora do time, claro, que com uma intensidade bem menor agora. Se você ficar atrás do Mesquil e do Nakamura, vai te queimar? Eu ensinei os malandros, criei cobra debaixo da minha cama e elas vieram me picar? Não tem isso não. Fico muito orgulhoso de ver eles estarem disputando o ranking e tá indo tão bem, né? Você vê o Mesquil da forma com que ele tá indo esse ano, cada circuito que ele joga, ele vai no KSOP, ele faz 3 mesas finais, ele vai no WSOP Brasil, ele faz 3 mesas finais, ele vai no BSOP, ele não faz menos do que 5 mesas finais. É um orgulho tremendo ver jogadores que passaram por mim, pelos meus coaches, pelas minhas aulas, tendo esse tipo de resultado. Mas se por outro lado você jantar eles vão tomar falinha o ano inteiro ou não? Não. Jantar vai ser difícil, viu? Se eu conseguir no máximo tomar um café da manhã. Mas se ganhar vai ter falinha ou não vai? Ou vai ser respeito sempre, total? Né? Sempre. Tem algum bet por ranking, João? Então, eu não tenho, né? Se eu tivesse, eu teria disputado as outras etapas. E, tipo, eu não disputei as outras etapas esse ano por compromisso. Teve um casamento de um amigo, teve um casamento de outro na outra etapa, que era aqui em casa. Então, acabou que por compromissos, assim, eu não consegui disputar todas as etapas. Claro que agora eu fico sentindo ruim, né? Mas eu também não sabia que eu ia ter uma etapa excelente em Gramado, né? Bacana demais. Bacana demais. João, pra gente encerrar, vamos falar um pouquinho o seguinte. Quando eu te entrevistei a primeira vez, o João era um menino solteiro, né? Sim. E agora o João é um senhor casado, correto? Correto. Pois é, vamos falar um pouquinho da vida de casado com jogador de pôquer, só pra gente encerrar, porque esposa de jogador não é uma vida fácil, né, cara? Não. Sempre é uma mulher especial que é casada com um cara, porque é uma vida dura e tal. Como é que tá a vida de João em 2019? O cara, muito boa.
tenho o maior carinho pela minha esposa, ela sempre me apoiou em todos os torneios que eu vou jogar, as coisas os projetos que eu faço. Se a gente não tem esse apoio, né, em casa, a gente consegue estar se dedicando, seja pela minha esposa, seja pela minha família. Então, com certeza é muito importante. Ela joga? Não joga. Ela é designer e ela sabe brincar. Em algumas etapas do BSOP ela acaba jogando ladies, mas não tem o gosto. E ela fala, por que você não me ensina? Não ensino porque se você quisesse mesmo, você ficava atrás de mim vendo eu jogar, né? Se a pessoa tem vontade mesmo, ela vai atrás. Mas ela já adotou o linguajar? Quando você chama ela pra jantar, ela fala, não, foldei? Não, com certeza. Esses dias a gente foi num restaurante comer espetinho, aí acabou o espetinho, ela virou e falou assim, chamou o garçom, aí ela queria um ribeye de picanha. Sensacional. E muito peitudo o senhor pra levar sua senhora pra comer espetinho na paçoca que o senhor tá bom? Só para não perder a piada. João, cara, que sensacional, velho. Que conversa boa, mais uma vez. Somando aí, a gente deve ter fácil umas 4 horas de conversa, e a conversa sempre é ótima, sempre é divertida. E poder cutucar o cérebro de um cara tão inteligente, com a percepção tão boa, e falar a respeito de mercado, falar a respeito de cenário, de gente que está começando a carreira, cara, faz uma entrevista sensacional, cara. Muito obrigado de novo pelo carinho e que prazer te ter aqui, cara. Obrigado Calil, sempre prazer também estar conversando com você. A gente sempre sente falta, né, de ter esse tipo de contato com pessoas do meio, né, e essas entrevistas suas é muito legal, que às vezes a gente passa a conhecer um pouco mais cada jogador, cada forma de pensar de cada um. Então, continue fazendo esse trabalho aí, que é muito bom pro cenário. Muito obrigado e trombamos lá no BSOP daqui a uns dias, né? Com certeza. Eu vou estar correndo de uma mesa a outra lá, disputando um ranking. Vou pra ganhar, viu? E tô torcendo. Estarei torcendo. Bacana demais. Obrigado, João. Valeu, Calil. Abração. Abraço. Lanzinha fantástico, hein, velho? Que homem. Porra, que homem. Aliás, ontem eu cheguei lá no seu torneio, cara, que eu tomei de que homem pra todo lado que eu passo. Algo pegou. Exatamente. Algo pegou. Porra, e nem foi a gente que criou essa parada, a gente repetiu e tal, tá bom. A gente perpetuou o Exato, negócio, tudo entendeu? bem, ok, vamos que vamos. Tweet, senhor. Lanza, começa por ele, Daniel Negrano, já lembro 2 tweets dele no começo do programa. O que você pensa dessa ideia para um torneio high roller? Profissionais só podem jogar um tiro e não profissionais podem reentrar por 8 níveis. A organização do torneio decide quem é e quem não é profissional. Significa. O que você acha? Significa. Você acha legal? Eu acho que se a ideia é dar uma favorecida pro amador, naquele mesmo esquema que nós temos aquele torneio do Triton, nós temos a ideia do Triton, quando o amador convida no profissional e que eu tenho alguns problemas com as escolhas de quem de fato é amador ou não, mas eu acho que tirar essa vantagem do profissional, acho que talvez possa dar uma igualada. Apesar que se for uma puta de uma estrutura super deep, vai mudar pouco. Não, por outro lado, cara, quando você favorece o amador assim, você tá melhorando pro profissional, ainda que ele possa dar um tiro só. Porque se você fizer uma estrutura muito boa, o profissional vai jantar os caras do mesmo jeito. Não, cara, eu acho que a questão aí deixa de ser se o profissional vai jantar ou não vai jantar o jogador, sabe? Mas eu acho que passa a ser o seguinte, cara. Primeiro, você tá dando uma vantagem pro profissional, que é deixar o amador dar 8 tiros, e ao mesmo tempo, por outro lado, você tá tirando a possibilidade dele abraçar a variância de uma forma muito brutal. Então, eu gosto da ideia. Eu definitivamente gosto da ideia, cara. Justo. Segue o jogo. Phil Helmut tweetou o seguinte: acabei de dormir 14 horas aqui nas minhas férias na Flórida. Eu pagaria $5.000 para conseguir dormir tanto assim na semana passada durante a WSOP Europa na República Tcheca. É difícil dormir no meio do grind. Dormir refresca. Dormir é a diferença entre vencer e perder. No poker, dormir é poder. Positivity. Não, mas que chatura. Que chatura. Dormir o cacete. Odeio dormir.
Tá louco. Tempo desperdiçado do cacete. Cara, eu só acho o seguinte, tem tanto remédio pra isso, velho. Drogas e pronto. Toma um prazolano, deita e dorme, feliz. Bora pro arcade. André, cara, então é o seguinte, faz muito tempo que recebo mensagens bizarras de jogadores de pôquer sobre assuntos inacreditáveis, mas o cara ter a manha de vir reclamar comigo que bateu o rei no River e questionar o que eu poderia fazer sobre isso passou do limite. Limite? Qual que é o limite aceitável? Cara, eu acho que reclamar que bateu o rei no River não é com a cara, velho, é com o Vitão. É verdade. O rei no River. Meu senhor, a reclamação foi pra pessoa errada. Exatamente. Cara, o Adam Schwartz tweetou o seguinte, ok, pessoal, se você tivesse que queimar todas as suas camisas de hóquei, exceto por uma, qual você manteria e por quê? Ele marcou Lance Bradley, o Tuck on Sports, o Dave Tuckman, com quem narramos lá em São Paulo, Daniel Negrano e mais uma galera do poker. Eu te faço a pergunta, Lanzinha, você jamais queimaria uma camisa do Atlético, mas se você tivesse que doar todas menos uma, qual que você seguraria? Acho que aquela branca que você me deu. Sem patrocínio. Que aquela camisa é diferente, mãe. Quanta honra. Eu tenho uma dos anos 80, que apesar de eu gostar de camisa sem patrocínio, eu tenho uma dos anos 80, que é o primeiro patrocínio do Atlético, da Precon, nas costas, que seria que eu seguraria. Justo. E não cabe em mim, longe. Camisa dos anos 80, imagina. Longe. Exatamente. Phil Helmut também tweetou o seguinte, eu queria chegar do nada e ganhar, e chocar o mundo do poker ganhando o POY, Player of the Year da WSOP. Quer dizer, eu tive 3 segundos lugares no Player of the Year, das quais 2 vezes o jogador do ano chegou do nada e me ganhou, 2011 e 2002. Mas, infelizmente, não consegui #GoodGame. 2 coisas. Só você, mimimi. Perfeito. Ok. Redes sociais. Redes sociais, Lanzinha, finalizando então, vamos para a penúltima parte do nosso programa, que ainda tem dica cultural e tudo mais. Temos o áudio do ouvinte, Lanzinha. Áudio do ouvinte Marco Sandrini, senhor. Exatamente, Marco Sandrini faz uma pergunta a respeito de torneio que te indignou, mas nós não vamos botar a sua resposta, nós vamos botar a resposta do DC. A resposta de pessoa que é séria. Exatamente. Então, áudio do Marco Sandrini. Fala, Calil, beleza? Cara, esses dias eu tava jogando um live em Curitiba e tinha 2 mesas com 8 jogadores e minha mesa com 6 jogadores. Aí eu peguei e chamei o Flor e questionei ele se não tinha que vir um jogador de uma das mesas pra mim, né? Porque a nossa mesa estava com 2 a menos que as 2 outras. Aí ele falou pra mim que ele não poderia tirar o jogador de uma das mesas, porque se ele fizesse isso, os jogadores da outra mesa, os jogadores dessa mesa que ele tirasse iam reclamar de por que não tinham tirado da outra, entendeu? Tipo, qual teria sido o critério. E aí a gente continuou jogando totalmente desbalanceado. E era, tipo, dia 1, assim, num torneio importante, todo mundo segurando pra passar de dia, e o cara agiu dessa forma. Eu queria saber se você sabe, ou se tem como perguntar pro DC se é assim mesmo, que eu achei bem esquisito. Ou se não for, pra ele esclarecer, né? Valeu. É isso aí, muito obrigado, Marcos. E resposta dele, sensacional, DC, que homem, hein? Agora, com relação da dúvida do ouvinte aí, infelizmente, eu acho que o Flor cometeu um equívoco. Todo torneio é obrigação do Flor manter as mesas o mais balanceado possível. Então, se você tem 2 mesas com 8 e uma com 6, existe um claro desbalanceamento. Aquela mesa com 6, ela está tendo uma desvantagem muito grande. Você está tendo um número de mãos muito maior com relação às outras mesas com 8, né? E você acaba tendo uma dinâmica de jogo completamente diferente. Então, você precisa manter o torneio mais balanceado o tempo todo. Então, o que ele teria que fazer? Ele teria que tirar realmente de uma das 2 mesas de 8, um jogador e levar para aquela de 6. Então, você teria uma mesa de 8 e 2 de 7. Isso você deixa o torneio mais balanceado. Agora, de qual mesa ele vai tirar? O torneio, para isso, ele tem que ter um procedimento já pré-estabelecido. Então, geralmente, o diretor do torneio, ele já escolhe antes do torneio, ele já meio que faz um planejamento de quais mesas ele vai sempre
preferir sempre tirar gente para levar para outras. Então, e assim, não existe uma regra fixa para isso, mas ele tem que já pré-estabelecer, para ter um critério. Mesas de numeração maior para menor, mesas de numeração menor para maior, ou mesas mais próximas de estourar para mesas que estarão mais longe de estourar, por exemplo, sabe? Coisas do tipo. Não importa qual seja o critério, desde que ele tenha um critério. E o critério seja claro, seja o mesmo ao longo do torneio e ele possa explicar para as pessoas. Então, assim, eu acho que o Flor, ele, na verdade, ele não sabia dessa regra. Essa regra está no regulamento da TDA, da DTP. Tem que ter um procedimento pré-estabelecido, as mesas têm que ser mantidas o mais balanceado possível, e o fato dele não ter esse procedimento não é uma desculpa para ele não balancear as mesas. Muito obrigado, DC, sensacional. Respondida a dúvida do ouvinte. Esperamos que não tenha sido nenhum diretor de torneio amigo nosso, né? Esperamos. Mas às vezes os amigos também erram, né? Estavam no dia ruim. Exatamente. Luzinha, às vezes a gente é surpreendido, cara, por pessoas que a gente nem sabe que ouviam o programa. Eis que Elisângela Borba Silva me manda uma mensagem, ela que é esposa do Fábio Eiji, Sakuraba, vira e fala o seguinte: Gui, o Sakuraba era o nick do Eiji no Full Tilt. E aí, obviamente, eu pensei que era por causa do lutador, porque tinha um lutador de MMA que era Sakuraba. Alguém, inclusive, falou isso lá no YouTube. Ela virou e falou o seguinte: Sakuraba é o sobrenome da mãe dele. Então, cara, lembramos de grandes tempos ali, das casas, das poker houses de Floripa e etc. E, cara, rimo muito vendo vídeos do passado ali. Beijo a Elisângela e beijo ao meu amigo Fábio Eiji, também casal queridíssimo, cara. Sensacional, senhor. Grande abraço ao querido Fábio Eiji. Mais um abraço também pro Marcos Sandrini, que mandou um áudio. Eu tô lembrando aqui, Lanzinha, ele falou o seguinte, cara: o Bozano tuitou que loucura você faria por um buy-in do BSOP Millions. Ele falou que iria a pé de São Paulo a Curitiba. Apertou e me lembrou da dica cultural dessa semana, viu? Apertou, porque se você ganhar e tiver de fazer isso, apertou. Apertou demais, velho, não vale, né? Apertou. O Bahia é carinho, mas, velho, que andada. Ele falou que ainda ia filmando, fazendo um documentário. É um bom bet, né? Ok. E eu acho que o Bozano, dá uma olhada por isso aí. Olha isso, olha com carinho. Olha isso aí, Bozano. Né? Vai que, né, velho? De repente, né, velho, eu vou de carro fazendo uma cobertura pro PokerCast. Lanzinha, além disso, instagramaram o programa o Vitor Bruce, o Hit, o Mantos Black Moon. O Loes, cara, me citou no podcast dele e me contou altas novidades da vida dele, cara. Nós tivemos uma boa conversa há um tempo atrás. Ele tá meditando pra caramba, tá fazendo um monte de coisa. O podcast dele se chama As Coisas Como São, tá lá no Spotify. Então, um grande abraço pra ele e... vamos finalizando, professor? Finalização, senhor. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está. Na aba de clubes temos a guia de clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube temos transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker há mais de uma década, contando as grandes histórias do poker. Assine já. E mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural, Marcelo Lanza. A dica cultural de hoje é o filme The Bohemian Rhapsody. We Are The Champions. Eu vou tomar mais um We Are The Champions na minha cara. Então ela vai só pra divertir pro resto da falinha. Então fica aí com você. Eu não assisti o filme, eu achei ele médio, na verdade, não achei nele grandes coisas assim. Um bom filme, o rapaz, ele faz um bom papel até, mas ultimamente eu não tô podendo falar muito de filme não, porque eu tô meio crítico, eu tô apanhando muito, eu tô meio chato e tal, mas... E nem de aposta, tá? Porque eu vou te contar o seguinte, eu tô aguardando solenemente a nossa edição de final de ano pra gente discutir como é que nós estamos em balanço de apostas de dinheiro pra cá e dinheiro pra lá. A questão é a falinha do momento. Então vamos focar na dica cultural de hoje, entendeu? E fica aí um abraço pra todo mundo. Lanza, dica cultural minha é a seguinte, cara. Fui convidado para ir na casa de alguém assistir um filme chamado 7 Days to Vegas. Falamos dele aqui, Vince Van Patten, sobre uma aposta em que o cara vai andar de Los Angeles
até Las Vegas. E, cara, o filme ainda não chegou no Brasil, então recebi um convite gentil. O que eu posso dizer? Vamos supor que algum amigo meu tenha chegado dos Estados Unidos e trazido esse DVD na mala. Exatamente. Não foi exatamente isso que aconteceu, mas eu Pode não perguntei ter de sido. onde que tinha aparecido aquele filme. Não tem porquê. Exatamente. Ele só me convidou, eu fui lá Não é assistir o crime. filme. Não é crime, porque você foi convidado para ir na casa de alguém. Assisti o filme. Isso. E vou falar um negócio com você. Cinematograficamente falando, pra alguém que não é do poker, o filme é um bom filme. Pra quem gosta de bet, gosta de poker, gosta de aposta, gosta de falinha, o filme é nota 12. Uai, então em peguei. 10, velho. Peguei. Mas é demais, Nanzo. O É filme mesmo? é legal demais, cara. Eu delirei, eu vibrei com o filme. Que coisa maravilhosa. É engraçado pra caramba. Eu e o amigo meu que me convidou pra assistir o filme rimos pra caramba com as sacadas. É um filme de quem entende a nossa linguagem. De gente que gosta de apostar, gosta de bet. É a gente como a gente. Exatamente, cara. É absolutamente sensacional. Então, fica essa dica cultural. E pra quem assinou o PokerGo pra assistir o Yuri, vai uma dica também, o Legends of the Game, que conta histórias das antigas. Então vai contar a história do fundador do Binion, vai contar a respeito da Old Vegas, vai contar a respeito do Stu Unger, conta a respeito do Chip Reese. São 6 episódios absolutamente espetaculares, 20 minutos cada, imperdíveis. Então fica aí a dica, Legends of the Game no PokerGo. Aproveite sua assinatura. Encerramento, senhor? Encerramento é o seguinte, Instagram e Twitter, @GuiCalil, @LanzaMaia, nos indique, nos dê 5 estrelas, aproveite que o programa está terminando, manda o link no grupo dos seus amigos, troque suas fichas pelo Fichasnet e a edição é do fantástico Vini Oliver. Lembrando que o nosso Instagram e o nosso Twitter é @GuiCalil e @LanzaMaia. Acabei de falar. Eu falei lembrando. Ah, tá. Lembrando. Porque quando a gente fala muitas vezes, as pessoas acabam lembrando, entendeu? Tudo bem, então... E olha que eu tô muito blogueirinho. Eu tô muito blogueirinho Tá ultimamente. muito. Eu tô blogueirinho. Tá. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Meu Deus do céu, desculpa, Vini. Até mais. Óculos escuro. Desculpa. Lanzinha, sobre Acabei de dormir 14 horas aqui nas minhas... Algo, tipo um vaso rolou ali por causa do vento.